6, 16. Os irmãos já lá estão? Diz assim a Escritura. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Bom, houve uma mudança de reinado. E aqui o rei Dario toma o reino. E a lei vigente era a lei dos medos e dos persas. E até as sentenças, elas alteram, como vocês sabem, há leis que alteram quando o governo entra, há uma lei que sai, há uma lei que fica, e as coisas são alteradas, não é? Há um cântico que até diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. E diz que todo mundo é composto de mudanças. Não é? E então aqui nós podemos vislumbrar o seguinte. Antes do rei Dario, a sentença de morte na Pérsia, a sentença de morte na Babilónia, era a fornalha de fogo. Vocês lembram-se do Cedraque, do Mesaque e do Abednego. Mas a partir do momento em que o rei dos medos e dos persas começou a figurar, a maior sentença que era dada era lançarem as pessoas na cova dos leões. E então aqui fala no versículo 1 o seguinte: pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas, ou seja, a 120 governadores. Em cada província, portanto, neste momento eles dominavam praticamente grande parte do mundo, não é? E então foram constituídos 120 sátrapas, ou seja, 120 administradores de cada região. E sobre esses 120, diz a Bíblia no versículo 2, e sobre eles 3 presidentes, ou seja, em cada grupo de 40 havia um presidente. Então eram 3 presidentes e um desses 3 presidentes foi Daniel. Daniel foi nomeado um presidente também. E então diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Diga comigo: 3, contando com Daniel. Okay. Aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então eram pessoas da estrita confiança do rei. Ok? Portanto, 3 pessoas designadas pelo rei, entre os quais estava Daniel. Daniel foi escolhido, não pertencendo a eles, foi escolhido. Porque vocês sabem que quando eles foram trazidos cativos, até o nome deles foi mudado. Não é? Que era o Misael, que era o Cedraque, que era o Cedraque, o Mesaque, o Abednego. Portanto, os nomes foram todos mudados. Mas há uma coisa que aconteceu. O caráter deles não mudou. O seu propósito não mudou. E isso é que importa, amados irmãos. Esteja onde eu estiver, esteja onde você estiver. Se você é uma pessoa de fé, que a sua fé não mude pelas circunstâncias, mas que ela faça mudar as circunstâncias à sua volta. Que as circunstâncias não mudem a sua fé, mas que a sua fé mude as circunstâncias. E então diz assim o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu, veja as qualidades dele. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia o quê? Um espírito excelente. Irmãos, que espírito é que está em nós? Que espírito é que está em nós a não ser um espírito excelente? Então, se dentro de nós está um espírito excelente, como é que nós por vezes nos comportamos como nos comportamos? Nós temos que procurar a excelência. Ajuda-nos, Senhor bendito. Nós temos que procurar a excelência. Não fique pelo bom, procure a excelência. Procure ser a cada dia melhor. Não, agora está bom, olha, os outros são tão maus que eu, estando um bocadinho melhor que eles, chega. Não. Procure a excelência, irmãos. Procure ser a cada dia melhor, que isso seja um objetivo de vida para todos nós. Porque a nossa vida só faz sentido se ela for vivida para a glória de Deus. Não faz sentido de outra maneira. Eu vou prosperar, vou ter dinheiro. Porquê é que muitas pessoas procuram prosperidade e nunca prosperam? Porque o propósito delas para a prosperidade é mau. Porque a prosperidade que elas querem é para a sua própria destruição e ruína. Mas Deus faz prosperar aquele cujo seu coração está voltado para Ele. Sem esforço. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O propósito de Deus é quê? É acrescentar o seu povo. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Deus quer que o seu povo seja um povo próspero. Deus não quer que o seu povo ande a contar moedas.
Deus quer que o seu povo tenha em tudo as suas necessidades supridas. Porque até isso funciona até a nível emocional. Quantos e quantos casamentos estão indo pelo cano hoje por causa do dinheiro? Assim como também muitos casamentos se fazem pelo dinheiro. Quantas e quantas pessoas valorizam mais o dinheiro ou a falta dele do que o amor que têm uns pelos outros? Então o dinheiro vale mais que o amor. Por isso é que Paulo disse, no nosso coração nós temos que aprender a viver contentes com o que temos. Não é viver a lamentarmos-nos do pouco que temos, a lamentarmos o pouco que temos, não. É viver contente com o que temos, porque deixe estar o resto com Deus, porque generosidade, Deus é generoso. E então a Escritura continua a dizer, então, os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam. Repare uma coisa, irmãos, olha o que o Espírito quer trazer à igreja. Podem dizer mal de nós. Podem falar mal de nós. Sendo mentira o que falam, qual é o problema? Não é, amigo? Podem falar mal de ti. Podem dizer mal de ti. Mas se o que falar é mentira, qual é o problema? Quem não dorme são eles. Decididamente vocês não estão cá. Eu reconheço por mim próprio que nós às vezes não gostamos, não é? Causa azia. Não é? O mundo até tem um ditado que diz que quem não se sente não é filho com a gente. Causa azia. Às vezes causa azia e tal. Mas agora reparem uma coisa. Deus tem pastilhas para a azia. E são essas pastilhas para a azia que nós temos que tomar. Porque vejam o que a palavra de Deus diz aqui. Diz assim. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma. Porquê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, o nosso dever, o nosso cuidado tem que ser esse. O nosso cuidado tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com a nossa maneira... Ouça lá uma coisa. Mentirem a seu respeito, prepare-se, porque a minha conduta não vai evitar que mintam acerca de mim. Mas nada altera o minha vida. O mundo não diz que mulher honrada não tem ouvidos. Porquê é que o mundo diz que mulher honrada não tem ouvidos? É que provavelmente falavam mal das mulheres honradas. Até das mulheres honradas falavam mal. Porque quem tem a boca assim vai falar mal de tudo e de todos. Mas repara, o que é que isso vai alterar? O que é que isso vai alterar em nós? O que é que isso vai alterar em nós? Irmãos, quando eu não falo por mim, eu falo por vocês. E então olha o que a Bíblia aqui ensina. Diz assim. Versículo 5 diz assim. E disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma. E é muito importante, mas as pessoas, quando não encontram a ocasião de uma maneira, tentam encontrar a ocasião de outra maneira. Porque quando nos querem mal, vão tentar tudo e mais alguma coisa. Mas o que é que isso vai influenciar a nossa conduta, irmãos? A Bíblia diz que o meu coração não condena, eu estou bem perante Deus.